Amém? Vamos lá. Livro de Apocalipse. Obrigado por todos vocês que estão nos visitando mais uma vez. Nós estamos fazendo uma exposição do livro de Apocalipse. O que com certeza, para a grande maioria de vocês, assim como para mim mesmo, é o grande desafio falar não só do livro de Apocalipse, mas do assunto da volta de Jesus, amém? O assunto do final dos tempos. Essa, se não me engano, já é a quarta mensagem dessa série. Se você não pôde ouvir todas as nossas mensagens são gravadas e liberadas de maneira gratuita no nosso site. Você pode depois acessar lá. Ali atrás nós temos um folhetinho que fala o nome do site certinho. E semana passada nós estávamos falando um pouco ainda em Apocalipse capítulo 1, se você puder deixar aberto ainda no capítulo 1. E terminamos falando um pouco sobre a revelação que Jesus está dando dele mesmo. Nós falamos várias vezes, vamos repetir dizendo que Apocalipse na verdade é a revelação de Jesus. Embora nós sabemos que fala também muito sobre os acontecimentos que antecedem a volta de Jesus, como os acontecimentos negativos, como o seu juízo, o seu julgamento sobre o mundo, sobre os ímpios. Mas até quando nós falamos sobre o julgamento e o juízo de Deus, na verdade, nós estamos falando sobre a pessoa de Jesus. O que nós precisamos para nos preparar para os dias maus é apenas uma coisa: conhecer o nosso Senhor. Repita comigo: eu preciso conhecer a Jesus. Tá bom? Eu quero então que você pegue Apocalipse capítulo 1, verso 16 em diante. Nós trabalhamos versículo após versículo, mas eu quero retomar a partir do verso 16 para a gente entender melhor o capítulo 2. Acompanhe comigo a leitura. Apocalipse capítulo 1, verso 16. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e de sua boca saiu uma espada com 2 gumes afiados. Seu rosto era como o próprio sol, quando brilha em todo o seu esplendor. Assim que eu admirei, caí a seus pés como se estivesse morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vive, estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade. Eu possuo as chaves da morte e do inferno. Verso 19. Portanto, escreve sobre tudo o que tens visto, tanto os eventos que se referem ao presente, como aqueles que se sucederão depois destes. Este é o mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Amém? Aqui nós também temos a base fundamental para nós entendermos todo o livro de Apocalipse, tá? Presta atenção no que eu vou falar. Os últimos versículos que eu li dá a base de sustentação para a nossa interpretação de Apocalipse. Eu não posso, e você não pode, interpretar Apocalipse do jeito que você quer, do jeito que você gosta. O livro de Apocalipse, ele mesmo se revela, ele mesmo se interpreta. Nós não temos que ficar achando, deduzindo, imaginando o que cada símbolo significa. Toda vez que tiver um símbolo, mesmo livro de Apocalipse vai revelar qual é o símbolo. E também aqui ele está dizendo qual é a chave de interpretação. Ele diz o seguinte: escreve algumas coisas que você está vendo, coisas que você vai ver, coisas que vai acontecer ainda no futuro. Ou seja, essas cartas às 7 igrejas está fazendo uma referência às 7 igrejas que existiam na época de João. 7 igrejas literais na região da Ásia, hoje a região da Turquia. Essas 7 igrejas não existem mais dessa maneira como está. Mas se você tiver a oportunidade de ir na Turquia, você vai encontrar ainda o local dessas 7 igrejas. Se você tiver curiosidade, você coloca no YouTube e tem vários documentários mostrando aonde estavam essas 7 igrejas, como eram, como funcionavam. Então, quando o anjo dá para João escrever, ele está mandando cartas para 7 igrejas que existiam na época. Ao mesmo tempo que tudo que foi escrito para todas as igrejas em todas as
épocas, mas também fala da igreja que antecede a vinda dele mesmo. O que ele está querendo dizer é exatamente isso. Escreve aquilo que será um trilho para a minha igreja, em todas as épocas, em todas as gerações. Ele também descreve de que os candelabros que João então viu na sua visão, não precisa eu e você tentar interpretar, porque o mesmo texto nos mostra, revela para nós. Ele diz que os candelabros são o quê? As 7 igrejas. E as 7 estrelas que estavam na minha mão direita eram os anjos das 7 igrejas. Então Deus revela Jesus para João através de um anjo. E essas mensagens que Jesus então quer revelar às igrejas é entregue para anjos. Anjo na Bíblia traz a mesma conotação de mensageiros. Então essa mensagem trazida de Deus na revelação de Jesus foi dada a anjos. Anjos são mensageiros. E esses mensageiros vão ter então o dever, o objetivo, a missão de entregar essa mensagem para as igrejas. Um exemplo disso, os pastores também são chamados de mensageiros, profetas. De certa maneira, os pastores ou os ministros, também são chamados de mensageiros, aqueles que estão trazendo a palavra de Deus. Tá bom? Então eu precisava relembrar esses textos para a gente ir para o capítulo 2. Então agora, abra o capítulo 2, que é o texto que nós vamos trabalhar hoje. Nós vamos trabalhar do versículo 1 até o versículo 7. Abra comigo lá, Apocalipse capítulo 2, verso 1. Durante muito tempo, de maneira bem, digamos assim, decisiva, coesa, até, principalmente no Brasil, os intérpretes tinham como praticamente certo de que os anjos, ao qual está dirigido a carta, eram os pastores. Então, eu estou entregando essa mensagem aos pastores, mas não tem como nós definirmos isso como uma verdade 100%. Porque nessa exposição específica aqui, ele não está tratando dos pastores das igrejas, mas ao mensageiro, um anjo, que vai ter a responsabilidade de transmitir e carrega esta mensagem, que também os pastores também vão ouvir. Diz assim a palavra do Senhor, verso 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobristes que eram impostores. Tens perseverado e suportado os sofrimentos de toda a espécie por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volte à prática das primeiras obras. Portanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Tens, contudo, a teu favor que odeies as práticas dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Vamos lá. A igreja de Éfeso era uma das igrejas mais importantes da região da Ásia. Não dá para nós dizermos que era a mais importante, embora alguns historiadores, professores consideram assim. Eu também considero que era uma das igrejas mais importantes daquela região. Mas o que é de importante do estudo da igreja, escrita a igreja de Éfeso, não é necessariamente que ela era a mais importante. O fato de que essa igreja era uma igreja que foi fundada por uns discípulos de Paulo, Priscila e Áquila. Paulo dedicou 3 anos, você vai encontrar isso se você quiser, em Atos capítulo 20,
Paulo dedicou praticamente 3 anos ensinando essa igreja. Então essa igreja foi fundada por um discípulo de Paulo, foi pastoreada, discipulada, ensinada, instruída, fundamentada pelos ensinamentos do próprio Paulo. Em Atos capítulo 20 diz que Paulo ensinou todo o conselho de Deus. Tudo o que precisava ser ensinado, essa igreja foi ensinada. E depois de Paulo, quem ficou no lugar foi Timóteo, o discípulo direto, aquele que Paulo confiava a sua própria vida. Então ele ficou nas mãos de um bom pastor. E por fim, o que nós sabemos que também o próprio João, quem está escrevendo, se tornou depois o pastor ou o presbítero da igreja de Éfeso, mostrando assim para mim e para você que essa igreja sempre foi bem servida de bons pastores. E o anjo diz que, então, Jesus que anda no meio dos candelabros, mostrando para nós que Jesus estava andando no meio da igreja. Como que eu e você lidaria com o fato em saber, em realidade, que de fato Jesus está andando aqui no nosso meio? Como que nós agiríamos? Nós agiríamos da mesma maneira que nós estamos aqui? Ou se Jesus estivesse aqui no nosso meio, a maioria de nós talvez ficaríamos de joelho, alguns de nós, por exemplo, começaria a pedir perdão pelos nossos pecados. Como nós não temos clareza, nem realidade, nem substância de que Ele está realmente aqui, isso para nós nem sempre é uma verdade verdadeira, como dizia o outro. O texto deixa bem claro que Jesus, que está andando no meio da igreja, observou que essa igreja, embora tivesse muitas coisas boas, ela estava entrando num lugar perigoso. Uma das coisas mais difíceis para mim, e provavelmente para vocês, quando estamos lendo sobre isso aqui, é perceber que vários elogios o próprio Jesus dá para essa igreja. Ele diz: vocês trabalham bastante. Não só trabalham bastante, mas vocês, eu estou aprovando as obras de vocês. As obras de vocês são boas obras. Por exemplo, se você acompanhar comigo no verso 2, diz o seguinte: conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança. Uma das coisas que as igrejas mais precisam, irmãos, é perseverança. E a perseverança aqui não era uma perseverança comum, tá? Se você olhar Atos capítulo 20, Paulo, quando está se despedindo da igreja de Éfeso, Paulo diz o seguinte: olha, eu quero advertir vocês, preparar vocês, porque quando eu sair daqui, muitos lobos devoradores sairão dentro da igreja. Dentro de vocês mesmos sairão homens que vão tentar perverter a fé de vocês. Lobos devoradores. E eles se tornaram perseverantes, eles não deixavam que o engano, ou o falso evangelho, ou a falsa doutrina entrasse dentro da igreja. Isso é maravilhoso. Eu gostaria que você abrisse comigo rapidinho, porque é um versículo só. Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Vá lá até o último versículo, verso 24. Olha como Paulo define a igreja de Éfeso, só para você ter uma ideia. Como é que Paulo define a igreja? Por exemplo, se nós vamos se despedir, nós podemos dizer: olha, tchau irmãos, ou nós podemos dizer tchau evangélicos, nós podemos chamar tchau cristãos, alguma coisa desse tipo. A maneira como Paulo utiliza para se despedir na carta à igreja de Éfeso é dessa certa maneira. Efésios 6, 24. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com amor sincero e incorruptível. Paulo sabia quem era a igreja de Éfeso. Por que Deus está chamando a atenção da igreja de Éfeso? Porque eles tinham muitas coisas boas. Eles estavam trabalhando ativamente, eles estavam perseverando, mesmo diante de perseguição, de morte, eles não abandonaram a fé. Pensa comigo, se alguém chega aqui, nessa igreja local, e ameaça atacar fogo, tudo, e manda você negar a Jesus. Se você não negar a Jesus, vai
colocar fogo, ou ele coloca uma arma na tua cabeça e diz: nega Jesus. Você negaria? Com uma arma na sua cabeça? A Bíblia diz nesse texto que os irmãos de Éfeso, quando nós olhamos aí em Apocalipse, eles não negaram a Jesus mesmo diante da morte. É pouca coisa? Não. Como que uma igreja que é perseverante, como que uma igreja que está conseguindo lutar e vencer contra o engano, contra os falsos mestres, como que uma igreja que está sendo fiel ao nome de Jesus até diante de ameaças de morte, como que uma igreja dessa não está amando? Tem como eu e você sermos uma igreja tão boa como a igreja de Éfeso sem amar a Jesus? É possível. E é disso que nós queremos falar nessa noite. É possível, irmãos, a gente ser uma igreja boa, ser bons crentes, ser bons evangélicos. É possível que você venha culto após culto, venha reunião após reunião, leia a Bíblia, ore, e ainda assim, Deus olha para você e diz: eu tenho contra você, que você está fazendo quase tudo certo, mas o pouco do erro que você está fazendo, faz com que tudo que você esteja fazendo seja errado. Porque Deus não nos chamou para fazer coisas para Ele. Embora, por exemplo, no casamento, qual é a coisa mais importante? O amor, não é verdade? Qual é o papel mais importante do marido no casamento? Vamos lá, os homens, já aprenderam. Amar a esposa, amém. Mas vocês concordam comigo que tem que lavar a louça, tem que varrer a casa? Discipulando homens já há algum tempo, discipulando, treinando, pastoreando, a maneira dos homens amar a esposa, às vezes a esposa começa: mas esse meu marido não me ama. Aí o homem fica indignado: mas como não? Aí ele responde: algum dia faltou comida nessa mesa? Ele começa: algum dia eu deixei faltar alguma coisa para você? Te dou perfume, eu compro perfume importado para você, até o carro eu te troquei. Não é assim que eles falam? O que eu estou fazendo errado? O que eu deixo de ter nessa casa? A mulher fala: só falta uma coisa, você não me ama mais. Porque a maneira de nós demonstrarmos amor, às vezes, é fazendo coisas, é dando coisas. E a igreja de Éfeso também entrou neste lugar. Ele estava tentando provar para Deus algo através de ações, através de atitudes, através de prática de coisas. Por exemplo, Deus, o que você quer mais? Eu já venho no culto, eu jejuo de vez em quando, eu já leio a Bíblia, o que você quer mais? Jesus vai responder: eu quero que você volte a me amar. É só isso. Na palavra do Ano Novo nós falamos, nem todos estavam aqui, nós falamos que nós queremos voltar a ser profundamente simples, e simplesmente profundo, porque a vida cristã resume somente apenas nisso: amar a Deus. Só que de tempos em tempos a gente entra numa vida meio mecânica e automática, e a gente acha que fazendo coisas nós estamos amando a Deus. Assim como no casamento, a gente acha que dar presente, não faltar o que comer, não faltar roupa, dar dinheiro para o salão, a gente acha que isto é amar, embora, às vezes, sim. Mas na essência, não. Como que era a igreja de Éfeso? Verso 24. Aqueles que amam o Senhor com amor sincero, gosto das palavras sincero, porque a palavra sincero significa sincera, verdadeiro. Um cara que foi muito provado no seu amor a Jesus foi Pedro, porque Pedro achava que amava Jesus de maneira sincera, de maneira incorruptível. Certa vez Jesus falou: olha, aqui tá, não sei o que. Aí Jesus fala: eu te amo, e te amo mais do que todos, e por ti darei a minha vida. Aí Jesus fala para ele: você dará a sua vida por mim? Em verdade eu te digo, Pedro, que ainda hoje me negarás 3 vezes. Então o que estava acontecendo com Pedro? Não é que Pedro não amava Jesus, mas ali não tinha
Seridade, ele estava com cera. Cera vem da ideia dos teatros, por exemplo. Lembra dos teatros de cera? Se você lembrar de alguns teatros, por exemplo, a pessoa incorpora um personagem. Já foi alguma festa à fantasia, onde se colocava uma... Agora, por exemplo, nós estamos usando máscara também, né? Como se fosse uma cera, né? Você está, de alguma maneira, tampando quem realmente você é. E nós queremos dizer alguma coisa para Deus, e dizemos que o que nós estamos fazendo é amor a Deus, mas não é. Por exemplo, muitos de nós está fazendo algo para Deus com aquele sentimento de culpa. O que antigamente a gente chamava de pagar promessa, lembra? Então, porque eu errei, então eu vou fazer alguma coisa para pagar, né? Aquele sentimento de recompensa, de mérito. É tipo assim, eu sempre sou devedor, então eu sempre estou fazendo algo para pagar o que Deus fez por mim. Alguns têm vida cristã como terapia ocupacional, por exemplo. O que é terapia ocupacional? Eu preciso me sentir importante. Já viu aquilo? Preciso fazer alguma coisa. Então, como eu preciso me sentir importante, eu preciso perceber que estou fazendo algo para Deus. Alguns também têm a vida cristã porque são carentes de muitas coisas na sua casa. Então ele transfere para o pastor, para os irmãos, para a igreja, para o templo, para o louvor. E nada disso, irmãos, justifica. Deus fala o seguinte: vocês estão fazendo algo muito bom e maravilhoso, porém, vocês abandonaram algo muito importante. E o mais importante, vocês deixaram de me amar. Pergunto para vocês: é possível que eu e você sejamos como a igreja de Éfeso, sim ou não? Olhe para a sua vida. Incorruptível significa que nada corrompe, nada mancha, nada mácula. Tem a ver um pouco sobre a ideia da idolatria. Tem alguma coisa que está no meio entre você e Deus? Você ama Deus, mas também ama mais algumas coisas junto. Então isso tem a ver com um amor corruptível. Ele está sendo corrompido. E o que Deus está chamando essa igreja? Ele está andando no meio da igreja que é, aos olhos da igreja, aos olhos de muitos da região, uma igreja perfeita. Mas aos olhos de Jesus, uma igreja que aos olhos nossos é perfeita, como que é? Aquele que nós falamos no capítulo 1, aquele que tem os 7 olhos, tem olhos por toda a parte. Eu gosto também quando ele diz: eu que tenho as 7 estrelas na minha mão direita. Isso fala do poder e autoridade que ele tem sobre a igreja. Ele está dizendo o seguinte, que não adianta você usar máscara, não adianta você se esconder atrás da sua postura religiosa. Eu conheço você. No caso da igreja de Éfeso, eu conheço vocês. E ele diz: eu estou dizendo para vocês que embora vocês sejam perfeitos em suas práticas e obras, vocês perderam o mais importante. O que Jesus está querendo dizer? Eu quero que vocês voltem a ser como essa igreja demonstrada em Efésios 6, verso 24. Eu quero que vocês voltem a me amar com amor incorruptível e sincero. Existe um processo em Apocalipse que nós podemos avaliar e aplicar nossas vidas. Apocalipse capítulo 2 diz assim, verso 4: entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Você pode abrir comigo rapidinho? 1 de Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13. Coríntios capítulo 13 mostra para nós a importância do amor na vida cristã. A importância do amor na vida cristã. Claro que esse amor pode ser evidenciado, é evidente, através do amor à esposa, o amor entre os irmãos, com certeza.
Até porque a melhor maneira de a gente olhar para nós e perceber o quanto nós amamos a Deus, o quanto nós amamos uns aos outros, porque a Bíblia diz que não tem como você amar a Deus, quem você não vê, sem que você ame aqueles que você está vendo. Então, uma das maneiras, com certeza, a gente avaliar o quanto nós estamos amando Deus, é o quanto estamos amando uns aos outros. Mas olha o que o texto de Coríntios 13 diz, 1 Coríntios capítulo 13, verso 1. E agora passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, como o prato que retine. Mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda tenho uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que possuo, e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me terão qualquer benefício nenhum. Olha o nível que ele coloca, meus irmãos, o que é o amor para um cristão. Ou seja, se vocês doam todo o dinheiro de vocês para os pobres, ainda assim, se vocês não me amam, não vale de nada. Ainda se você der o seu próprio corpo para ser queimado, se vocês não me amam, ainda assim não vale de nada. Vocês percebem o nível que ele coloca sobre a importância do amar a Deus aqui? Então, ele está dando uma carta para aqueles que têm ouvidos para ouvir, dizendo o seguinte: eu preciso que vocês voltem àquilo que é mais importante. Eu preciso que vocês voltem a dar atenção àquilo que é o mais importante, que é a volta ao amor sincero e incorruptível. Nós não podemos esquecer daquilo que o próprio Deus falou, que é o maior dos mandamentos. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Voltando para Apocalipse capítulo 2, verso 5 e diante, diz o seguinte: qual é o processo que ele está dando para a igreja? Verso 5: recorda-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Qual que é a ordem que ele dá para mim e para você? Para nós nos lembrarmos, para nós nos recordarmos quando foi, aonde foi e por que foi que eu e você paramos de amar a Deus. Quando ele diz para nós nos lembrarmos, porque é possível de nós nos lembrarmos. Qual foi a época, qual foi a estação, qual foi o momento onde a igreja parou de amar a Deus? De maneira sincera, de maneira incorruptível. Quando foi que nós paramos de amar a Deus mais do que a nossa família, mais do que o nosso trabalho, mais do que o nosso dinheiro, mais do que a nós mesmos? Quando foi? O que aconteceu para isso acontecer? Foi um pecado? Foi um problema com uma pessoa? Foi um problema com algum líder? Foi um problema com algum pastor? Quando que foi, irmão? Peça para que o Espírito Santo mostre para você quando foi, aonde foi ou com quem foi que nós paramos de amar o Senhor. Onde a gente começou a viver uma vida religiosa. Onde para nós a vida cristã é de culto em culto. Onde para nós a vida cristã é cumprir tabela. Irmãos, o que é a vida cristã? Amar a Jesus. De maneira sincera, de maneira integral, de maneira intencional e de todo o coração. Ele manda a gente lembrar, depois se arrepender. Lembra-te onde você caiu, quando que foi, aonde que foi que nós paramos de amar o Senhor de todo o nosso coração. Onde nós começamos a trocar as práticas pelo amor. Onde a gente começa a se justificar diante do Senhor em vez de amá-lo. Mas, Senhor, o que você quer mais de mim? Eu venho no culto, eu oro, eu leio a Bíblia. Eu estou dando meu dinheiro para os pobres, eu dou esmola. Eu trago meu dízimo. O que você quer mais? Ele falou assim: tudo isso que você está fazendo é bom, mas eu preciso que você volte a me amar. A mesma coisa que as esposas falam para os maridos, em todo esse tempo que nós temos ajudado os casais, é isso. Eu quero só que você me ame. Eu até preferi que você deixasse de me dar tudo que você me dá, se você voltasse a me amar.
E o homem não entende. Mas eu não entendo o que essa mulher quer. Porque ele acha que amar é dar coisas, é fazer coisas. E nós também. Achamos que amar a Deus é através das nossas atitudes e práticas, embora isso está envolvido intrinsecamente com certeza. Arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Como que você praticava o amor a Deus no início? Você lembra como que era? Quando o Senhor te alcançou, quando você teve o que as pessoas chamam do primeiro amor, né? Para ficar mais fácil, vocês são casados, fica mais fácil. Você lembra quando você era apaixonado pela sua, na época, namorada? Você media esforços para se encontrar com ela? Era de noite, era de madrugada. Se você não tinha dinheiro, você ia a pé. Você guardava o dinheiro para ir para o cinema. Não era assim? Porque o objetivo era se encontrar com a pessoa que você ama. Você não media esforços. Então tinha uma prática, tinha um envolvimento. Porque você queria estar com aquele que você ama, o marido ou a esposa. Então o que o Senhor está querendo dizer é que Ele quer que você volte às práticas daquele que amava Jesus de todo o seu coração, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Agora, é terrível o que ele vai falar depois. Porque ele não coloca esse arrependimento de maneira muito superficial. Ele coloca uma condição terrível para permanecer no reino. Embora não existe muita definição entre estudiosos do que significa a punição para aqueles que não se arrependerem, mas vamos ler juntos. Porquanto se não te arrependeres, verso 5 ainda, Apocalipse capítulo 2, verso 5. Porquanto se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Na última instância, nós poderíamos definir, removerei você da igreja, ou acabarei com essa igreja. Alguns estudiosos vão dizer que isso tem a ver com não participar do reino milenar. Não importa, de qualquer maneira, a punição para aqueles que não se arrepender é muito séria, é muito grande. Ou seja, ele quer dizer para mim e para você que você deve continuar fazendo tudo o que vocês estão fazendo, mas se vocês não voltar a me amar, nada feito. Deus não negocia. Uma das coisas que eu estava conversando com o pastor Joel, antes do Senhor chamar ele para ele, antes dele morrer, tempos atrás, lá na casa dele, em Brusque, foi o seguinte: muitas pessoas acham que vão para o céu sem amar a Ele. Como é possível você viver eternamente com alguém que você não ama? O que você acha? A Bíblia diz que é necessário, falando através de Pedro, é necessário que passemos por muitas provas, que a semelhança do ouro que precisa ser purificado e removido as impurezas. Assim é o nosso coração, e inclusive no final ele diz o seguinte: porque assim nós que não o vendo o amamos, aguardando sim encontrar-se com Ele. Isso mostra para mim e para você a importância de amar a Deus. Ou como diz João capítulo 17, verso 3, a vida eterna é que conheçam a Deus e a Jesus Cristo, o seu Filho a quem enviaste. Então, você vai viver eternamente com aquele que você não ama. Não faz sentido, irmãos. Por isso que ele diz que se você não se arrepender dessa atitude que você está, de não me amar de todo o seu coração, talvez você não entre no reino dos céus. É isso que ele está querendo dizer. Portanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Tens contudo a teu favor que odeis as práticas dos nicolaítas, as quais eu também odeio. E verso 7 ele termina: quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito diz às igrejas. E quando ele diz às igrejas, é importante, porque ele não está se referindo apenas à igreja de Éfeso. Essa carta seria lida para a igreja de Éfeso e em todas as igrejas da Ásia, e depois de todas as igrejas circunvizinhas. Ou seja, ele está dizendo: eu estou falando isso para toda a minha igreja. Eu ando no meio da igreja e estou vendo que vocês estão odiando as práticas imorais. E ele diz: parabéns, é isso mesmo.
Ele está dizendo que essa prática da igreja de Éfeso de odiar o pecado, odiar a imoralidade, que era a prática dos nicolaítas. O que era a prática dos nicolaítas? É a misturança, era o sincretismo, a ponto deles, algumas igrejas estavam permitindo entrar a prática imoral, a prática mundana na igreja. O que infelizmente nós temos visto também hoje em dia. Misturar, né, o santo com o profano. Não, vocês estão de parabéns, que vocês estão expulsando os maus, vocês estão colocando à prova os apóstolos que não são apóstolos, vocês estão sendo firmes e fortes, perseverantes, mas vocês precisam se arrepender, vocês abandonaram o primeiro amor. Quem tem ouvidos, ouça. Agora eu quero fazer um destaque para finalizar, indo para o final. O anjo está, o próprio Jesus está andando no meio da igreja, na Turquia, na região da Ásia. O apóstolo João está a alguns quilômetros de distância na ilha de Patmos. Um senhor velhinho já, aproximadamente 90 anos, 96 anos, alguma coisa nesse sentido. E esse velhinho recebe a revelação. Depois ele vai enviar o que ele escreve para a igreja de Éfeso e será lido lá. Pergunto, não tinha ninguém na igreja que estava ouvindo o que o Espírito Santo estava dizendo? O Senhor tem que falar com um velho, numa ilha distante, ao qual ele estava preso, porque ninguém estava ouvindo. Presta atenção no que eu estou dizendo. É possível que, domingo após domingo, nesse local, o Senhor Jesus esteja andando no nosso meio e falando, através do seu mensageiro, falando. Mas a pergunta, quem é que tem ouvidos para ouvir o que ele está falando? E agora a carta está sendo lida mais uma vez na igreja. E a pergunta, quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito está falando? Se a punição para quem não se arrepender é terrível, a bênção e a recompensa para quem se arrepender é maravilhosa. Porque a bênção para quem se arrepender e voltar a amar é o retorno ao jardim do Éden. Quando você lê Gênesis capítulo 1, você percebe que, Gênesis 1, 2 e 3, você percebe que Deus colocou o homem no jardim do Éden e colocou uma árvore, né, no jardim do Éden, chamada árvore da vida, mas também colocou uma outra chamada árvore do conhecimento do bem e do mal, e daquela não poderia comer. E quando eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles foram expulsos do jardim. E o Senhor está dizendo que aquele que se arrepender e voltar à prática do primeiro amor, vai receber o direito de voltar para o jardim e comer da árvore da vida. E nós sabemos que a árvore da vida não é ninguém nem outra, a não ser o próprio Cristo, como cantamos também aqui, o Cristo. Ele está dizendo o seguinte, que se você se arrepender, você vai ter comunhão comigo no jardim do Éden. Voltar para aquele lugar onde nós nunca devemos ter saído, um lugar de plena comunhão com Deus, com o seu Cristo e com o Espírito Santo. A recompensa que Ele dá para mim, para você, para aqueles que se arrependerem e voltarem à prática do amor, é voltar a entrar no lugar onde nós nunca deveríamos ter saído. Um lugar de comunhão plena com Jesus. Aqueles que se arrependerem, aqueles que derem ouvidos ao que o Espírito Santo está dizendo, lembra de onde você caiu, arrependa e volta a amar o Senhor de maneira incorruptível e sincera. Qual é a recompensa, irmãos, que Ele tem para mim e para você? Qual é o desejo que Ele tem para mim e para você? Que nós tenhamos comunhão com Ele naquele dia chamado eternidade. Amém? A semelhança daquela igreja que estava perseverando no Senhor, nós também estamos perseverando, irmãos. Estamos buscando perseverar em preservar o verdadeiro Evangelho, viver de maneira piedosa e santa, mas ainda assim, o Senhor diz que se nós não amarmos a Ele, todas as coisas boas que a gente faz se torna insignificante. Amém? Glória a Deus. Eu oro para que você, e peço para que você analise a sua vida à luz que nós estamos trabalhando nessa carta. Semana que vem nós vamos falar das próximas outras 6 cartas, as 6 igrejas. Nós vamos perceber que para cada igreja
tem um tipo de advertência. Sabe o que me deixa feliz de tudo? Né? Que me deixa feliz, mas é saber que mesmo em meio aos problemas, o Senhor continua andando no meio da igreja. Quão errado temos sido, quão falha nós temos sido como igreja, cometido vários erros, às vezes até infantis, e ainda assim o Senhor anda no meio da igreja. E o Espírito Santo continua falando. A pergunta é: quem tem ouvidos para ouvir? Quem está ouvindo o que ele está dizendo? Amém?